Novidade na política de Monte Azul Paulista. A chapa do atual prefeito e do vice sofreu nova derrota na justiça e a cidade pode ter agora novas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral manteve por unanimidade a condenação em segunda instância do prefeito Paulo Davi e do vice Fábio Jerônimo Marques. Fábio está licenciado do cargo desde junho deste ano para cuidar de assuntos pessoais. Ele disse que aguarda a publicação do acórdão para, junto com o prefeito, tomarem uma decisão. Nós recebemos com tristeza, uma vez que nós não concordamos e não comungamos com essa condenação. Nós entendemos que o Poder Judiciário está com um entendimento totalmente diverso da realidade. Eles são acusados de infringir o artigo 73 da Lei 9.504, de 97. A lei determina que em ano eleitoral fica proibido a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Paulo era prefeito no ano passado e assinou um decreto isentando os passageiros do pagamento do transporte público. Por ser o prefeito atual detentor da máquina administrativa, ele não poderia ter feito isso porque isso gera um desequilíbrio no pleito eleitoral, na igualdade entre os candidatos. De modo que por isso que essa conduta dele é vedada, são fatos graves que desencadearam nessa decisão final. O vice-prefeito diz não acreditar que isso seja motivo para caçar os dois, mesmo a chapa tendo sido condenada em segunda instância. Apesar da diferença de votos do primeiro para o segundo colocado, com certeza isso não influenciou no resultado das eleições. Então a gente vê com indignação o resultado. Apesar do clima político bastante complicado, o presidente da Câmara afirma que os vereadores têm agido com autonomia para garantir que a cidade não sofra ainda mais. A nossa Câmara Municipal aqui é uma Câmara bastante atuante. O nosso município, por ser um município pequeno, os vereadores têm contato direto com a população e nós estamos sempre aqui, na medida do possível, tentando ajudar. O presidente aguarda a publicação do acórdão e vai cumprir de imediato o que for determinado. Tudo que vir lá do Judiciário, do Cartório Eleitoral de Monte Azul, a nossa Câmara Municipal é uma Câmara independente e ela vai corresponder àquilo que o Cartório Eleitoral pedir para a gente. A Ordem dos Advogados do Brasil está acompanhando passo a passo desse processo e vê com preocupação o cenário atual na cidade, que pode inclusive ter novas eleições. Mas a entidade acredita que a justiça vai prevalecer. Nós vemos que a lei tem sido aplicada, né? Nós queremos enaltecer o brilhante trabalho do Ministério Público, né, e do juiz de primeira instância, né, doutor Ayman Ramadan, em aplicar realmente a lei, né? E a OAB está de prontidão, né, sempre, verificando a legalidade, a aplicação da lei, né, nos termos da lei eleitoral. O Ministério Público aguarda a publicação do acórdão para saber os próximos passos e se haverá ou não novas eleições. Enquanto isso, a cidade vive um cenário de incertezas. Isso aí está na mão da justiça, né? A justiça que deve saber lá, né? Que boato tem muito, né? Mas quem decide é a justiça, né? Eu sei que ele já disse que foi cassado, né? Agora, se é verdadeiro, ainda não saiu no Diário Oficial, que eu saiba, né? Só vejo falar que está cassado só. E que ele não vai entrar mais, e não sei o quê, falatório do povo. Né? E eu não acredito que ele vai tirar ele dali. Quer tirar ele, não sei se tira, não tira. André Costa, de Monte Azul Paulista, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Por si no município não se fala em outra coisa. Aqui ao meu lado está a advogada Mônica de Queiroz Alexandre. Doutora, a decisão desse caso em segunda instância pode determinar o imediato afastamento do prefeito e do vice? Boa tarde. Boa tarde. Ainda não. Houve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral sujeito a recurso no TSE. Em regra, as decisões desse tribunal, o TSE, são irrecorríveis, mas eles comportam 3 exceções. 2 a gente já descarta, que é o mandado de segurança e o habeas corpus. Mas pode haver, dentro desse processo, alguma atitude que feriu a Constituição. Aí cabe mais um recurso para o STF. Só depois disso, estabilizando o processo com trânsito julgado, aí ele é definitivamente afastado. Agora, essa instabilidade política traz quais prejuízos para a cidade?
Olha, na verdade, a cidade fica como se estivesse suspensa, né? Porque o prefeito, ao invés de se preocupar com as coisas do município, com a produção de receita ou criação de cargos, criação de investimento na educação, investimento em saúde, ele fica preocupado com o quê? Se ele sai ou não do cargo. Mas, independente disso, seria um prejuízo maior a não apuração. Tá? Todas as acusações que envolvem o prefeito de Monte Azul falam de favores com finalidades eleitoreiras. O que os eleitores precisam aprender a respeito? Tomar muito cuidado. Existe um artigo no Código Penal, o 299, que trata da corrupção eleitoral. Então, o eleitor pensa que ele ganhando esse favorzinho, ele não está cometendo crime. Ele está cometendo crime. E um crime sujeito a uma pena de reclusão até 4 anos. Fora isso, o município, a prefeitura, qualquer homem público, ele tem que trabalhar em prol da coletividade e não individualmente. Então, toda vez que eu ou qualquer pessoa aceita um favor para mim, eu estou lesando a coletividade. Fora o crime eleitoral, sem dúvida alguma. É importante que a Câmara trabalhe de forma independente para que a cidade não sofra ainda mais com essa situação? Não, eu acredito muito no freios e contrapesos, né? A Câmara, ela controla o Poder Executivo e o Executivo controla o poder, a Câmara Municipal. Então tem que ter harmonia. Uma cidade só consegue prosperar e aprovar leis, projetos em prol da comunidade se os dois poderes trabalharem em harmonia. Então não tem que ter briga, tem que ter harmonia. O STF deve analisar ainda essa semana, por meio de uma ADIM, casos de cassação em cidades com menos de 200 mil habitantes, se o candidato em segundo lugar assume ou se acontecem novas eleições. O que a senhora acha? Não acredito que deva assumir o segundo colocado, porque você fere, além de ferir a democracia, você fere uma coisa muito séria que é o princípio da soberania popular. Vence, no caso de prefeitos municipais, o candidato que ele é o mais votado. Então você não pode ferir a soberania popular. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a medida polêmica da Prefeitura de Ribeirão Preto. Pucci. Obrigado, Davi.